em reunião, meus amigos e minhas amigas, o encontro de hoje do presidente Lula com os seus ministros e líderes do governo no Congresso tem um assunto certo, tá? São essas tensões cada vez crescentes entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente trouxe em detalhes na semana passada e segue trazendo mais novos capítulos para essa semana, sem dúvida alguma. E é por isso que a gente não poderia estar melhor representado agora para entender todos os detalhes. Vamos diretamente para Brasília com a nossa querida repórter Luciana Verdolim, que tem todas as informações. Bom dia, Luciana. Conta pra gente. O presidente já disse que é a favor de um diálogo, pelo visto, ou será que essa queda de braço ainda vai longe? Sim, o Congresso Nacional está bastante irritado. Marinho, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente, que estão no estúdio. E a avaliação que se faz aqui em Brasília é de que é preciso, pelo menos o Palácio do Planalto está sinalizando nesse sentido, que é preciso colocar panos quentes nessa briga para evitar paralisia de trabalhos lá no Congresso Nacional num semestre que já está super complicado, porque a gente está na segunda semana de esforço concentrado e depois dessa semana deputados e senadores só vão voltar a trabalhar, só vão voltar aqui a Brasília na primeira semana de setembro. Então é preciso avançar na votação de projetos importantes. Leia-se aí a regulamentação da reforma tributária, tem ainda a questão da reoneração da folha de pagamento e no meio do caminho tem essa briga envolvendo as chamadas emendas PIX. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a justificativa, o argumento é o seguinte: não dá para garantir, né? Não dá para trabalhar levando-se em consideração a paralisia ainda maior dos trabalhos. Por isso, o governo avalia que é a hora, né, de tentar fazer um meio de campo, fazer um convencimento, trabalhar para que a crise dos dois poderes, o legislativo e o judiciário, se resolva o mais rapidamente possível. Dentro do governo, os ministros estão, inclusive, defendendo o Congresso Nacional, levantando a questão de que muitas vezes são deputados e senadores que conhecem exatamente a situação, quais são as áreas prioritárias, onde precisa mais de investimento, por isso as emendas são importantes. Nessa reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula ainda deve levantar a questão envolvendo a necessidade de garantir que o governo continue funcionando mesmo nesse período eleitoral. As viagens devem ser mantidas, anúncios do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento também, assim como inauguração de obras, isso mesmo com as eleições municipais de outubro. O presidente também quer um gás maior do Congresso Nacional envolvendo a pauta econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está participando desse encontro e é ele quem faz questão de levantar sempre, né, que é preciso avançar, não se pode deixar que as eleições criem dificuldades para votar projetos importantes. Tem no Congresso Nacional também, que precisa ser analisado ainda nesse segundo semestre, são os vetos aqui da Presidência da República. Então precisa de uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Pauta apertada, o trabalho essa semana deve ser semipresencial, poucos deputados e senadores em Brasília. Excelente, como sempre, minha querida Luciana Verdolim, trazendo aqui todas as informações, fazendo esse giro na nossa capital federal. Obrigado, Luciana. A gente volta com você ao longo da semana aqui no Morning Show. Meus amigos, vamos ser sinceros aqui. Enquanto essa guerra dos tronos entre os três poderes segue trazendo novos e novos capítulos semana após semana, até onde minha vista alcança, eu queria a sua opinião, minha cara Jess, para a gente dar início aos trabalhos nesse bloco. O governo Lula parecia querer o fim do orçamento secreto, das emendas de relator, para poder disciplinar melhor a sua base aliada. Mas o fato é que ele está mexendo em casa de marimbondo, o Congresso está em clima de rebelião, mas ele vai fazer o que for possível ali para... Olha só, para a gente botar uns panos quentes nisso aí e tomar uma cervejinha juntos. Você acha que vai dar certo? Eu acho que no final das contas, lá atrás, a gente viu muito esse discurso. Tem que acabar com o orçamento secreto, tem que ter mais transparência. E aqui, nós nos vemos diante de uma situação onde o governo tende a achar que não. Querer não é poder. Eu acho que eles sentiram a realidade. É que muitos analistas políticos, cientistas sociais, colocam que o nível de autonomia que o Congresso tomou e a proporção que isso foi em 2021, 2022, ele é muito difícil de ser removido, né? O poder, quando ele é conquistado, as pessoas afeições se agarram muito a ele. E o Congresso conquistou isso, principalmente com as variadas
vários tipos de emenda, mas principalmente com a emenda, o orçamento, a RP6, a RP9, o orçamento secreto e também as emendas PIX. Então, eles não querem que isso seja de forma nenhuma limitado. E o governo está tentando acalmar esse clima, porque já é um ano de eleição. O que isso significa? Que existem recessos ali para dar possibilidade para o pessoal fazer campanha nas mais variadas bases. E aí, o que acontece, André? O que é interessante aqui? O Lira já deu uma resposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, na semana passada, no dia 16, na sexta-feira, ele já desengavetou duas PECs. Duas PECs que muita gente pediu, ele jamais colocou isso na pauta. Mas duas PECs, uma delas, a PEC 8, que limita ali o poder, e a PEC 28, que também dá o poder até o Congresso e o Senado de reverterem determinadas decisões que, se julgarem que o Supremo estaria passando ali do que eles deveriam de fato. Então, uma PEC limita as decisões monocráticas e a outra limita as decisões que eles discordarem. São duas PECs extremamente polêmicas. O Supremo jamais vai reagir bem a uma situação como essa. Então, o que o Arthur Lira está fazendo? Vocês vão mexer com a gente? Nós vamos mexer de volta. Então, no final das contas, essa briga toda vira uma quinta série em que aquele coleguinha puxou seu cabelo e você vai puxar o cabelo dele na próxima aula inteira. E aí, no meio dessa confusão, fica a República e o Brasil sofrendo com esses desmandos, essas loucuras que acabam acontecendo. Então, esse jogo, o Lula não vai conseguir acalmar. A República em último plano? Será que fica essa pergunta? Claro que eu quero ouvir também de Palumbo, Mano Pepe e de você. Claro, deixando o seu comentário aqui, participando com a gente no Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio. Daqui a pouco, tá de volta. Meus amigos, muito bem colocado aí pela Jess. Queria ouvir você, Pepe, por que não? Esse avanço aí do Lira para cima das decisões monocráticas no meio do nada foi bem simbólico. O que você achou desse movimento? É um movimento que quem estuda direito constitucional sabe que o STF deve rir dessa medida do Congresso Nacional e do Lira, né? Porque claramente a PEC é inconstitucional, né? Não cabe ao Poder Legislativo falar como é que vai funcionar o outro poder, né? E se pode uma PEC que vai falar que o Congresso pode anular decisão do STF. Isso aí é um absurdo. Isso aí mostraria que nós não estaríamos no Estado Democrático de Direito, né? Porque o Estado Democrático de Direito nada mais é do que a submissão dos poderes ao judiciário e à legislação, não é? Então, é uma medida que, com certeza, não deve nem surtir efeito no STF. O STF deve dar risada. Agora, o fato que a Jéssica colocou aqui, né, que é importante destacar, é que se tem uma coisa ruim, né, que o governo passado fez, né, é dar esse amplo poder ao Congresso Nacional. Não é? Graças a esse amplo poder que veio com as emendas parlamentares secretas, né, que o Congresso Nacional teve um poder absoluto, né, quase soberano. Isso, de fato, é difícil você tirar. E só vai tirar se você tiver um poder executivo forte, como a gente tinha na década de 50 no Brasil. Se não tivermos o poder executivo forte, né, o poder legislativo vai ficar pautando o poder executivo como se o Brasil fosse um parlamentarismo às avessas. E, infelizmente, o poder executivo do Brasil é fraco. É um poder executivo que não tem projeto de país, não tem projeto de governo. A gente não sabe quais são os projetos estruturantes, né, que modificariam, de certa forma, a geografia do Brasil. Então, nós não temos nada. Então, quem pauta a política no Brasil é o Congresso Nacional. Agora, claro, eu venho falando aqui o tempo inteiro, né, só para terminar. Emenda parlamentar, no meu modo de ver, é importante, mas nós temos que aperfeiçoar o instrumento da emenda parlamentar, porque emenda parlamentar, no meu modo de ver, é uma forma do Poder Legislativo participar da formulação de políticas públicas com o Poder Executivo. Isso é bom. Agora, o que a gente não pode concordar é que essas emendas parlamentares correspondam a 50% do valor do orçamento que o Poder Executivo tem. O que a gente não pode aceitar é que as emendas parlamentares sejam feitas de formas não transparentes. Tem que ser feitas de forma pública, de modo a gente saber para onde está indo o dinheiro e qual é o parlamentar que está alocando o dinheiro a determinada finalidade. Antes da gente seguir adiante, não poderia deixar de ouvir meu caro Mano Ferreira, que a gente sabe, né, Mano, que desde que o mundo é mundo, a política essencialmente é ocupação de espaço. E vamos voltar para uma frase aqui do Fernando Henrique Cardoso, para ver que essa tendência aí vem desde os anos 90. Ele tem uma frase que eu adoro, onde ele diz: quando um poder encolhe, o outro estica as pernas. Então, essa tendência já vem desde os anos 90, claro que se agravando. Quando é que você acha que foi quando que o Rubicão foi cruzado para a gente ver um Congresso tão poderoso e um judiciário tão agigantado? Eu diria que
essa disfuncionalidade vem da Constituição. A gente criou um desenho parlamentarista e acabou que, no plebiscito popular, o presidencialismo ganhou e a gente ficou com uma disfuncionalidade, porque a gente tem um desenho para que o Congresso funcione com bastante poder. Só que, ao mesmo tempo, por uma herança ainda dos tempos onde toda a economia era indexada, a gente tem um orçamento muito rígido e obrigatório, né? Então, no sentido de que todos os gastos já estão basicamente pré-determinados. Então, na prática, a porção que você tem para realmente ter uma deliberação do Executivo e do Legislativo é muito pequena. E aí acaba que estão brigando por um quinhão mínimo do orçamento de forma mais ampla. Na minha visão, no lugar da proposta do PP, que é basicamente pegar a máquina do tempo e ir de volta para o futuro, né? Voltar para os anos 50 do século passado, que não é possível simplesmente, eu diria que a gente precisa modificar a lógica dessa distribuição de recursos. E isso passa pela desvinculação do orçamento. Passa diretamente. O orçamento mais engessado do planeta Terra é o nosso aqui no Brasil. Fato, dado o objetivo da realidade, lamentável, mas é o que é. A vida como ela é. 10h30.